Oi, gente, eu sou a professora Priscila e eu gostaria de trazer uma resposta a uma das narrativas que está sendo oferecida pelo secretário de Educação. Uma das, dentre muitas outras, né? Maioria das narrativas mentirosas, como, por exemplo, que o salário mínimo do professor na rede é 8.000 e o máximo é 18.000. Se qualquer pessoa quiser pesquisar o edital do último concurso, vai ver que está escrito lá que o salário inicial mais gratificações é R$ 3.600. Não sei de onde ele tirou esses 8.000. E que o salário final é 18.000, sendo que nenhum profissional no topo da carreira, né, um profissional lá para os seus 20 anos de magistério, com doutorado, né, depois de ter passado pela graduação, mestrado e doutorado, já no final da carreira, nem mesmo esse professor consegue atingir R$ 18.000. Hoje não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre o argumento de a nossa greve ela ser uma greve política. A minha greve, a nossa greve, ela é uma greve política sim, porque é uma greve por um direito. Nós estamos pautando a nossa luta numa luta por direitos, que é o direito ao piso, né? O direito de receber de acordo com o piso salarial. Isso foi legalizado em 2008. Toda luta por direitos, ela sempre será uma luta política. Não tenham vergonha. Nós não devemos ter vergonha de dizer que a nossa luta ela é política. Inculcaram na nossa cabeça desde muito cedo que política e religião é uma coisa que não se discute, mas se discute sim, se discute muito. E não se sinta constrangida, constrangido, não ache que é necessário você ter um grande conhecimento, ser um analista político para dar opinião política. Porque nós, antes de sermos professores, nós somos cidadãos que fazemos parte de um determinado lugar dentro da sociedade. Nós fazemos parte da classe trabalhadora. Nós não somos patrões, nós somos trabalhadores. E a luta por direitos dos trabalhadores sempre foi travada em um determinado lado político. Então, não tenham vergonha, se apropriem, porque é o mínimo que se espera de um professor é que ele tenha consciência de qual lugar político ele ocupa na sociedade. Não tem que ter vergonha de dizer que essa greve é política. Se aproprie disso. Olha, nós estamos lutando contra o partido do prefeito, que é o DEM. O DEM é o antigo PFL. É um partido ultraliberal. O que quer dizer ultraliberal? Eu vou dar exemplos práticos para vocês entenderem o que representa o pensamento e o espírito ultradireitista liberal. A gente pode entender quando a gente olha para a frase do ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, quando ele diz assim: precisamos acabar com a farra das empregadas na Disney. Isso é uma boa representação do espírito liberalista, do espírito da ultradireita. Nessa frase a gente interpreta que a classe trabalhadora não tem que ter direito a lazer, a cultura, a conhecimento. Então é uma frase que traduz bem, como boa professora que sou, quero trazer isso de forma didática. Isso representa o pensamento neoliberalista, ultradireitista. Vou trazer mais um exemplo prático do que é o pensamento ultradireitista. Certa feita, candidato à presidência João Dória, ele chegou a propor que fosse servido ração para as crianças das escolas públicas de São Paulo, ração humana. Nas palavras dele, pobre não tem paladar. Isso representa o espírito da extrema-direita. Nós somos descartáveis, nós não temos valor, nós somos apenas um corpo servindo ao capitalismo. Vou trazer agora um exemplo prático da nossa realidade, do que a gente tem vivido aqui em Salvador.
O prefeito Bruno Reis autorizou o fechamento de 128 escolas após um período de 2 anos de pandemia. Ele poderia ter reformado e construído essas escolas durante o período em que as crianças estavam no ensino remoto, mas ele escolheu fechar as portas de 128 escolas, demonstrando total desprezo pela educação do povo, pela educação da classe trabalhadora. Não tenha vergonha, minha colega, de dizer que a sua luta é política. Se aproprie do seu lugar de classe trabalhadora. Você ocupa um lugar dentro do sistema econômico do capitalismo. O seu lugar é o lugar de trabalhadora, de trabalhador. E é o mínimo que se espera de um professor, é que saiba o seu lugar, é que saiba o seu papel dentro desse sistema miserável. As escolas de Salvador não estão fechadas por causa da greve, não. As escolas de Salvador já estão fechadas para a classe trabalhadora há muito tempo. Nós temos aqui um sistema de matrícula que é baseado em sorteio. A criança, ela precisa ser sorteada para ter acesso ao direito à educação. Não é a greve que está fechando as escolas, mesmo quando as portas da escola estão abertas e nós estamos na nossa sala dando aula, a porta está fechada para milhares de crianças que não foram contempladas durante o sorteio. Na minha escola, Centro Municipal de Educação Infantil Mário Altenfelder, a gente tem listas e listas de espera para praticamente todos os grupos. Todas as classes, todas as séries do grupo 2 ao 5º ano tem lista de espera. Criança que simplesmente ficou de fora. Então, não tenha vergonha de dizer. O que nós estamos fazendo é defender a educação pública. E a defesa dos direitos tem um lado. Então, que eu quero dizer, por que eu preciso que você, professor, se aproprie do seu lugar e tenha consciência do seu papel? Porque não faz sentido fazer greve e em seguida, nas eleições, votar em quem tem nos deixado de joelhos. Não faz sentido fazer greve e depois votar nesse mesmo grupo político. A gente precisa derrotar o autoritarismo, o fascismo, o ultraliberalismo, a extrema-direita na greve. Na greve, sim, porque eu vou aqui falar uma frase que eu ouvi do meu colega, que se a greve não fosse um instrumento tão temido, não haveriam tantas formas de desencorajá-la. A primeira coisa que o secretário fez foi dizer que ia cortar os nossos salários. A gente não tem medo, porque a gente já vive administrando o caos. Houve também um apelo emocionado do prefeito: por favor, tenha um elevado espírito público. Qual espírito público ele está falando? O espírito público de quem quis fechar 44 turmas do EJA, negando ao trabalhador o direito de estudar. Nem todo mundo pode estudar de dia, não. Tem gente que trabalha durante o dia e precisa ter a escola aberta para estudar à noite. Eu fui aluna do noturno. Não é a greve que está fechando as escolas. Ao nos calar, ao dizer que essa greve não é política, compactuando com o pensamento ultradireitista de Paulo Guedes, que aqui em Salvador tem a representação encarnada do grupo do ex-prefeito ACM Neto, que hoje está aí tentando ser governador. Nós precisamos derrotar esse projeto de governo que ataca a educação pública na greve, e a gente precisa derrotar esse governo nas urnas também, porque não vai fazer sentido toda essa luta política para em outubro a gente votar nesse grupo que tem nos deixado de joelhos. Então, era isso que eu queria dizer. Não tenha vergonha de dizer que a nossa greve ela é política, porque é uma greve por direitos, e a luta por direitos sempre será uma luta política. Se aproprie disso, não tenha vergonha de dizer, assuma e defenda. Eu sou cidadã
professora, trabalhadora, eu tenho um lado político e o meu lado político é o lado do trabalhador, porque é isso que nós somos, trabalhadores, assalariados. A gente não pode mais votar no patrão. É isso. Um abraço.